Bom dia, tarde, noite, madrugada, começo da tarde, começo da noite. E bem-vindos de volta a Moscou. Um dia maravilhoso, Moscou comemorando 877 anos. Nós vamos conversar de assuntos bastante sérios hoje. Vou tentar fazer uma divisão entre o passado recente e o presente. Uma pequena história dos 24 anos desse milênio incandescente. Bom, primeiro de tudo, inscrevam-se no canal. O que vocês ouviram, estão ouvindo e vão ouvir aqui, não vão ouvir e ver em lugar nenhum. A começar por essa maravilha de paisagem de fim de tarde em Moscou. Bom, vamos falar das Guerras Eternas, que é a continuidade do que seria, desde o início do milênio, a narrativa fundamental e o mito, digamos, o mito fundamental do século XXI, como foi vendido para os americanos e para a opinião pública mundial pelos neocons, os neoconservadores, e os ziocons, os sionistas conservadores americanos, e um contraste com o que aconteceu na semana passada, onde eu estava em Vladivostok, no extremo leste russo, onde o Fórum de Vladivostok estava com certeza absoluta, mapeando o futuro da Rússia num projeto de desenvolvimento nacional até 2030 e até, em vários aspectos, até 2035. Então é o contraste absolutamente brutal nesses últimos 24 anos entre o que teria sido a guerra do terror durante a administração não Bush, na verdade a administração Cheney, Dick Cheney, o regime Dick Cheney, que estava no poder nos Estados Unidos em 2001, quando aconteceu o 11 de setembro, como isso teria se desdobrado segundo os planos originais dos neocons e dos ziocons, lançando essa guerra do terror, vendida como uma guerra contra o terror, que era, na verdade, que foi, na verdade, e ainda é uma guerra contra o Islã e diversas declinações e variações do Islã. Bom, no início do 2001 a 2004, essa foi a história da minha vida também. Antes do 11 de setembro, eu já estava no Paquistão, nas zonas tribais do Paquistão e no Afeganistão. E aí eu voltei a Peshawar, a Roma islâmica, capital tribal, nas zonas tribais paquistanesas, e um pouco mais de uma semana depois aconteceu o 11 de setembro, com um pré-11 de setembro, no dia 9 de setembro, que foi o assassinato do comandante Massoud, líder nacionalista afegão, que eu tinha entrevistado justamente 2 semanas antes. Então, todo esse compacto do pré-11 de setembro foi algo que eu estava vivendo por dentro e num ritmo absolutamente frenético, e inclusive com indicações de que algo gigantesco estava para acontecer, mas ninguém sabia o que era. Então, para vocês terem uma ideia essa é uma história que eu contei nos meus livros, especialmente no meu livro de 2007, Globalistan. Eu contei muitas vezes no Asia Times, para quem eu escrevi durante 20 anos, baseado em Hong Kong. Basicamente a história de como o meu fotógrafo, Jason Florio, inglês-americano, e eu, fizemos uma viagem absolutamente extraordinária do Paquistão ao Tajiquistão, e daí chegando de helicóptero a lá cavalgada das Valquírias, no Panjshir, para finalmente nós conseguirmos entrevistar o comandante Massoud. Ele partiu na manhã da nossa entrevista, foi para o front,
porque ele estava tentando reconquistar áreas conquistadas pelos talibãs. Eu voltei a Peshawar e em Peshawar eu soube de que os americanos estavam querendo enviar um comando para capturar Osama Bin Laden em Kandahar, no Afeganistão, e extraí-lo e levá-lo para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, isso era 30 de agosto. A nossa matéria no Asia Times foi publicada no dia 30 de agosto. No dia 9, o comandante Massoud foi assassinado. Uma longa história, complicadíssima, mas basicamente dois fotógrafos com credenciais falsas e um passe dado por um dos grandes chefes tribais anti-Massoud, pró-Arábia Saudita, no Afeganistão, que permitiu que eles chegassem para essa falsa entrevista ao Massoud. Isso foi no dia 9. E foi um prenúncio do 11 de setembro. Bom, então esse foi o prenúncio do 11 de setembro, 2 dias ontem, no 9 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro, que foi de manhã cedo nos Estados Unidos, o que aconteceu às 11 horas da manhã foi ainda mais extraordinário e inexplicável para os americanos e para a opinião pública mundial, porque eles já tinham um culpado sem nem ter examinado a cena do crime. Às 11 horas da manhã do dia 11 de setembro, Osama Bin Laden pela primeira vez foi indiciado oficialmente como o culpado pelos ataques do 11 de setembro. Bom, essa história é uma história como o assassinato de Kennedy em 63, ela jamais será explicada totalmente dentro dos Estados Unidos e para a opinião pública global. O que a gente sabe é que a história, e isso a gente sabe desde 2001, a história oficial é completamente absurda. É, na verdade, a construção de um mito como se fosse um espetacular sucesso de bilheteria de Hollywood, no fundo, da maneira como foi filmada, encenada, construída, vendida e depois a bilheteria posterior durante vários anos. Bom, a pergunta principal de como isso estava se organizando em 2001 é cui bono? Voltamos ao velho latim. Quem se aproveitou dessa história? E quem se aproveitou do 11 de setembro, seja quem estivesse envolvido, seja as gradações de envolvimento, seja toda a história de fechar a narrativa totalmente e impedir qualquer tipo de narrativa paralela, foram justamente os neocons, os neoconservadores americanos, e os ziocons, os zionistas conservadores. Porque já havia um projeto que, escrito por eles e disseminado em Washington antes do final do milênio e depois codificado na organização o Projeto para o Novo Século Americano, PNAC, de que os Estados Unidos precisavam de um novo Pearl Harbor para, digamos, virar de ponta cabeça as relações no velho Oriente Médio, o que nós chamamos hoje Oeste da Ásia, que é a denominação correta. Então, eles conseguiram imediatamente o seu objetivo, e o seu objetivo não tinha nada a ver com o Afeganistão, e não tinha nada a ver com Osama Bin Laden numa caverna no Afeganistão e com 19 árabes com cortadores de papel sequestrando 4 aviões de carreira. Essa é a construção hollywoodiana da história. O que realmente aconteceu é o que eles queriam era reformar, virar de ponta cabeça o Oriente Médio, oeste da Ásia, em benefício de Israel. Daí a lógica, entre aspas, de lançar uma guerra contra o terror, que na verdade foi uma guerra do terror, coordenada justamente pelo regime Dick Cheney, não era Bush, W, como a gente chama, Bush Jr., era apenas um pequeno fantoche.
A administração americana era coordenada totalmente pelo vice-presidente Dick Cheney e por todos os neocons e ziocons em torno dele. Bom, eles conseguiram porque desde o início, e isso depois a gente conseguiu apurar meses depois, em relação a setembro e outubro, foi apurado inclusive antes do final do ano, e enquanto, por exemplo, vários de nós correspondentes ainda estávamos no Afeganistão, no meu caso e de alguns ingleses que nós estávamos trabalhando juntos, a gente estava em Tora Bora, quando os B-52 estavam bombardeando as montanhas de Tora Bora, achando que Osama Bin Laden estava lá. Ele já tinha fugido, ele já tinha feito um trekking de 50 quilômetros e já estava do outro lado, ele já estava no Paquistão. Bom, o objetivo dos neocons e dos ziocons era uma guerra constante no Oriente Médio e Oeste da Ásia contra uma série de países islâmicos. E isso foi confirmado por ninguém menos do que o general David Petraeus, ex-comandante da OTAN na Europa, que um dia foi visitar o Pentágono e contaram para ele a história de que, bom, o que a gente quer mesmo são 7 países em 5 anos. E entre esses 7 países em 5 anos, o principal, logo na sequência, era o Iraque. Então, essa reformulação radical do Oriente Médio e do Oeste da Ásia ia começar com o Iraque e iria prosseguir para a Síria, Líbano, Líbia e chegando, evidentemente, ao grande prêmio que era a desestabilização do Irã. Bom, isso começou em 2003. No final de 2002, todos nós já sabíamos que a guerra estava programada pelos neocons e ziocons contra o Iraque, era apenas uma questão de tempo. E todas aquelas articulações em torno da ONU e depois os Estados Unidos passando por cima da ONU, na segunda metade de 2002 até março de 2003, foi a preparação da invasão e da destruição do Iraque como nação. E na sequência nós tivemos as declinações diversas da guerra do terror, a desestabilização da Síria a partir de 2010, a destruição da Líbia pela OTAN, diretamente organizada pelos americanos e com os ingleses e os franceses numa espécie de vanguarda e os americanos numa retaguarda não tão retaguarda. Ou seja, o projeto americano neocon e ziocon do regime Cheney de virar o Oriente Médio e o Oeste da Ásia de cabeça para baixo em benefício de um predomínio de Israel em todo o Oeste da Ásia, estava funcionando, do ponto de vista deles, muito bem. O que aconteceu no meio do caminho? Aí a gente passa para a década seguinte, para a década de 2010. E vamos chegar a 2015. Em 2015, a Rússia interviu diretamente para salvar a Síria da desagregação absoluta e da Síria ser tomada por um sistema basicamente de salaf jihadistas e de jihadistas radicais e de diversas facções de salafis islâmicos radicais, hiperconservadores, extremistas completamente, contra um regime secular de Bashar al-Assad. Isso foi o começo da virada nesse nosso século jovem, como diria o Eric Hobsbawm, de como o projeto começou a degringolar. Foi uma vitória, entre aspas, no Iraque, foi uma semi-derrota entre Hezbollah e Israel um pouco depois, foi a destruição da Líbia, que foi, entre aspas, um sucesso dos neocons americanos e da OTAN. Mas quando chegou na Síria, a Rússia tinha dois X da questão racionais para intervir na Síria. O fato de que as relações Moscou-Damasco eram muito fortes historicamente, ainda no tempo de Hafez Assad como líder da Síria,
E o fato de que os russos perceberam perfeitamente que se eles não fossem capazes de intervir na Síria, o terrorismo que estava sendo implantado pelos americanos na Síria, ele faria uma ponte de Alepo até Grozny. E de Grozny poderia se espalhar pela Federação Russa. Bom, ó, esse aqui, esse é o meu caderninho de anotações, esse merece uma pausa. Esse caderninho de anotações é do Iraque, é das forças de mobilização populares do Iraque. Eu recebi de presente há 3 semanas atrás, quando eu ainda estava no Iraque, antes de vir para a Rússia. E aqui que eu estou fazendo as minhas minhas pequenas anotações, inclusive o que a gente está conversando agora. Bom, a gente vai chegar aqui rápido, porque depois do sucesso russo em, digamos, parar essa ofensiva da guerra do terror na Síria, houve declinações no resto do oeste da Ásia em termos da constituição do que a gente chama de eixo da resistência. Então a gente pode resumir a história do nosso século desde o início como iniciando com uma psicose e uma paranoia total de guerra eterna contra diversas nações do Islã e uma guerra contra o Islã como um todo, mas veio o contragolpe. E o contragolpe foi a formação do eixo da resistência, que hoje é um verdadeiro contrapoder no oeste da Ásia contra esse plano que foi iniciado ainda no final dos anos 90 pelos neoconservadores americanos e pelos ziocons, pelos zionistas conservadores. O eixo da resistência conta justamente com esse pessoal Hashd al-Shaabi, as forças de mobilização populares do Iraque, com Ansarallah, os Houthis, Hezbollah, milícias na Síria, o exército sírio oficial e, evidentemente, o Irã. Não só a Quds Force, a força Quds do Irã, mas um todo dos guardas revolucionários. E o grande conceptualizador de o que a gente está vivendo hoje, que é o eixo da resistência aliado com Hamas na Palestina e com outras facções palestinas, com a luta pela liberação e pela soberania da Palestina, esse eixo da resistência, ele foi conceptualizado e, na prática, quem coordenou tudo foi o general Soleimani. O que nos leva ao início dessa nossa década. A nossa década eu a denominei no início da década justamente, os anos 20 raivosos, traduzindo diretamente do inglês. É o título do meu livro que saiu no início de 2021, Os Anos 20 Raivosos. Prenúncio para o livro que saiu alguns meses atrás dos Estados Unidos, que é Eurásia contra Otanistão. Se vocês leem esses dois livros na sequência, eles fazem uma amostra dessa nossa década raivosa e justamente um dos temas principais é a evolução e a tentativa quase de primazia do eixo da resistência para finalmente quebrar esse projeto neoconservador, zionista radical, de reformular o Oriente Médio, oeste da Ásia, em benefício do Estado de Israel e que hoje isso se configura em termos de um genocídio em câmara relativamente lenta, mas não tão lenta, com uma mentalidade talmúdica, psicopatológica e literalmente genocida do atual governo em Tel Aviv. E tudo isso foi virado de cabeça para baixo pelo eixo da resistência. Então, a história desses últimos 24 anos, a comemoração, entre aspas, do 11 de setembro essa semana, e o fato de que o tema principal do planeta, desde o ano passado, desde o dia 7 de outubro, ou seja, houve uma data fundamental, o 11 de setembro, e houve outra data fundamental, o 7 de outubro de 2023. É a reconfiguração da guerra
do terror em termos de o eixo da resistência combatendo esse terror imperial, hegemônico, americano, israelense e apoiado justamente pela União Europeia e pela Comissão Europeia. Então, digamos, vocês podem ver tudo isso como se fosse uma mini história desses últimos 24 anos e do nosso milênio e especialmente dessa nossa década raivosa. Bom, agora eu estou conversando com Pedro o Grande. E Pedro o Grande está me perguntando, e aí, o que está acontecendo agora? Haha! Vamos responder a Pedro o Grande. O que está acontecendo agora é a resistência como um todo se consolidando por todo o oeste da Ásia, que era a última coisa que os idealizadores do projeto do novo século americano e de todos que se aproveitaram de tudo em torno do 11 de setembro poderiam esperar. O preço pago pela população palestina é absolutamente inimaginável para todos nós, mas a resistência continua. Ou seja, já existe uma derrota na prática, no terreno do regime em Israel. A situação com Hezbollah é similar. Hezbollah mandou um recado, basicamente, a Tel Aviv, dizendo, ok, se vocês querem ampliar a guerra e vocês vêm em cima da gente, vocês vão pagar um preço que vocês não conseguem nem imaginar também. No Iraque, as milícias das forças de mobilização popular, que foram convocadas ainda no meio da década passada pelo Ayatollah Sistani, a maior autoridade espiritual xiita do Iraque. Muitas estão ligadas diretamente ao Ministério da Defesa, outras são mais independentes e, por exemplo, conversando com eles há 3 semanas atrás, entre Bagdad e Karbala, o projeto continua em pé e é cada vez mais forte, que é basicamente organizar a expulsão definitiva das forças americanas do Iraque. Os americanos disseram que vão embora em 2025, todas as forças iraquianas queriam que isso tivesse acontecido ontem. Tem uma data, no final de 2025, mas pode ser que isso aconteça antes. Muito importante, o trabalho do Irã como um todo, o Irã como uma grande nação, parte dos BRICS, parte da Organização de Cooperação de Xangai e uma das grandes potências da Eurásia em sistema de organização cada vez mais profunda, apoia, digamos, o fulcro do eixo da resistência, apoio, evidentemente, à Palestina como um todo, mas o principal é que a coordenação entre todas essas forças, incluindo os grandes heróis pop do planeta, os Houthis Ansarallah, que são respeitados no planeta inteiro como um símbolo da resistência. Sozinhos, os Houthis foram capazes de basicamente humilhar a marinha americana. Ninguém conseguiu isso no século XX ou no século XXI. Os Houthis, Ansarallah Houthis, conseguiram. Então, essa organização, esse avanço, poderíamos dizer de uma certa maneira lento, gradual, mas seguro do eixo da resistência, desestabilizou completamente não só a demência sionista, como o império. Então, essa lógica de guerras eternas aplicada ao oeste da Ásia, o império e o seu porta-aviões, entre aspas, como nós poderíamos definir o Estado de Israel, é um processo lento, gradual e inseguro de uma humilhação absolutamente histórica. Isso está em andamento. O preço pago, evidentemente, é o preço sendo pago pela população palestina. Ao mesmo tempo, esse eixo da resistência, ele se replica em outras latitudes também. Exemplo, o eixo da resistência anti-neocolonialismo francês no Sahel, desde o oeste da África, passando pelo Sahel inteiro, chegando ao leste da África também. As milícias cristãs ortodoxas no Donbass, que eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes no início desse ano,
eles são um eixo da resistência contra a guerra do Ocidente contra a Rússia no solo negro de Novorossiya. Então esse é o painel de resistência, chegando aos 24, primeiros 25 anos dessa nossa década extremamente raivosa, e a comparação com o início do milênio e 2 décadas atrás, quando a gente achava que o mundo do século XXI ia ser totalmente dominado pelo pós-11 de setembro e pela guerra do terror do Império, e onde o Império seria invencível, tudo isso desmoronou completamente. A gente está numa outra realidade geopolítica, para não falar de uma nova realidade geoeconômica. O Fórum dos BRICS, o mês que vem aqui em Kazan, e o que eu tive a oportunidade de acompanhar diretamente a semana passada, o Fórum do Extremo Leste Russo em Vladivostok, onde a cabeça coletiva e as discussões, o exato oposto do que a gente está discutindo até esse minuto, literalmente, o futuro. Ou seja, a Rússia envolvida num projeto de união nacional e desenvolvimento sustentável nacional, a sua conquista do leste, que é um equivalente, uma imagem em espelhos do que a China começou a fazer em 1999, quando os chineses lançaram a campanha Vamos para o Oeste, que é a conquista do oeste chinês, do Xinjiang, e até os seus vizinhos na Ásia Central, e continuando, e depois com as novas rotas da seda, que foram basicamente lançadas em 2013 no Cazaquistão pelo presidente Xi Jinping, o grande projeto de política externa, geopolítico e geoeconômico da China, que é basicamente fazer comércio com todos os seus vizinhos e muito além, e com o Ocidente também, o Ocidente estando disposto a fazer comércio com a China. Então, o que a gente viu em Vladivostok a semana passada é, digamos, como se fosse uma espécie da contraparte do eixo da resistência, mas aí a resistência ativa, vindo de uma grande potência nuclear e hipersônica como a Rússia, e tendo em mente algo muito chinês, equivalente aos planos quinquenais chineses, de um desenvolvimento a longo prazo de todo o leste da Rússia, integrando leste e oeste da Rússia, e a Rússia como uma grande potência asiática, ou seja, a Rússia como uma grande potência da Ásia-Pacífico, que é a definição, você conversando com um indonésio em Java, com um burmese nas montanhas de Mianmar, no delta do Mekong no Vietnã, você fala de Ásia-Pacífico e todo mundo sabe o que se trata, é a região inteira. Os americanos inventaram uma terminologia nova, Indo-Pacífico, que não existe, basicamente, porque eles querem atrair a Índia como um vassalo para combater a China. Então eles tinham que mudar a terminologia. Nada disso se aplica mais. Então, esse pequeno resumo dos nossos 24 anos da década raivosa e, na verdade, do milênio raivoso até agora, a gente vê uma mudança absolutamente radical, para pegar uma imagem bastante chinesa, de olhar o fluxo do rio, e o fluxo do rio, os barcos que estão passando, eles estão nos levando para uma outra ilha muito além do rio, que a gente nem sabe que existe. E essa é uma ilha, digamos, a ilha e o continente da resistência psicologia deformada de guerras eternas, ante um domínio unilateral de um poder hegemônico, ante uma ordem internacional, entre aspas, baseada em, entre aspas, regras que o poder hegemônico muda totalmente. E isso estava sendo discutido a semana passada em Vladivostok por gente de negócios, por líderes regionais, por governadores regionais, por grandes empresas estatais e privadas russas, todas empenhadas num processo que é federal, da Federação Russa, e regional, de todas as diversas regiões
do leste da Rússia e do Ártico, especialmente, aí é onde entra a Rota da Seda do Ártico também, que vai ser o grande corredor de comunicação do futuro, passando inclusive por cima do Canal de Suez, em questão de alguns anos. Tudo isso sendo discutido e os acordos comerciais saindo. Por exemplo, a semana passada fecharam 58 bilhões de dólares em acordos comerciais relativos a todo esse desenvolvimento do leste extremo da Rússia, do Ártico e da Rússia como uma grande potência na Ásia-Pacífico. Bom, então isso, sem nem olhar as minhas notas, homenagem das Forças de Mobilização Popular Iraquianas, mas fica o nosso resumo relativamente auspicioso de que um outro mundo é possível e ele está sendo construído pela Rússia, pela China, pelos 10 da Associação de Países do Sudeste da Ásia que estavam presentes com força total em Vladivostok, pelos eixos da resistência e uma menção especial pelo eixo da resistência no oeste da Ásia, lutando contra a psicose e a demência de um mundo regido pelas guerras eternas. Bom, assinem o canal, aqui vocês escutam, veem, e inclusive passeiam pelo Rio, como em nenhum lugar na internet. Continuem e na semana que vem a gente continua ainda de Moscou e vamos abranger outros temas que vão levar diretamente ao grande acontecimento do mês que vem, que é a cúpula dos BRICS em Kazan. De Moscou, para vocês todos, muito obrigado. Até a semana que vem.